aí, você viu aí, né, meu querido Bosco, a popularidade do Lula tá lá crescendo o suficiente para pelo menos ser tão ruim quanto o Bolsonaro, tão péssimo quanto o Bolsonaro, segundo a avaliação da turma que foi ouvida. Mas pensando agora nesse momento que o Lula está vivendo, tá ficando, enfim, uma eleição fácil de prever. A de 2026 pela presidência. Se fosse hoje, seria uma eleição fácil de prever a vitória? Seria do Lula? Olha, a eleição nunca é fácil, né, Guga? Muitas eleições já foram perdidas por, por adversários terem sido subestimados, né? Eu acho que, evidentemente, o Bolsonaro está fora dessa eleição, mas você tem aí todo um público, né, que foi sensível ao discurso bolsonarista, que permanece com as suas convicções, e você tem também toda uma direita, e um centro-direita, por assim dizer, na expectativa de herdar votos do Bolsonaro. Agora, sem dúvida nenhuma, quem mais ajudou o Lula, ultimamente, foi a extrema-direita, né? Foram sucessivos erros cometidos, e que ajudaram muito o Lula a sair das cordas, no sentido, das pesquisas, né? O Lula como todos sabemos, é um animal político, e o grande erro da direita foi subestimá-lo, né? E acharam que já tinha enquadrado o Lula, acharam que ele estava emparedado, né? E cometeram erros primários, né? Mais recentemente, esses erros que foram as duas PECs, né? A PEC da blindagem e a PEC da anistia, que permanece aí, como elemento ainda presente, mas que somadas, né, elas se resumem no seguinte: é perdoar os crimes já cometidos e dar licença para os futuros crimes. Então, esse resumo ficou muito claro e talvez, ao contrário do que eles imaginaram, as ruas, a sociedade percebeu claramente o absurdo que essas duas emendas representavam. Teve aquela grande manifestação na Avenida Paulista em que eles levaram a bandeira americana. Então, é o conjunto dessa obra que a direita devolveu a rua, as ruas à esquerda, devolveu os símbolos nacionais, porque elas tinham sequestrado os símbolos nacionais, e a esquerda, a sociedade de uma maneira geral, não sabia bem como resgatar aquilo, tirar aquilo da guerra política para aquilo voltasse um símbolo nacional. Então, eles cuidaram disso, né? Então, essa ação do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior, eu acho que vem sendo, assim, uma pá de cal, né, nas pretensões, da extrema-direita, e com reflexos muito, muito fortes, nas pesquisas que voltam a botar o Lula como vitorioso em quaisquer circunstâncias, em quaisquer é, quadro de candidatos, né? Então, sim, hoje o Lula é. E afinal, o Lula também conseguiu valorizar, mostrar a importância que foi, e que foi uma crítica permanente da direita a ele, a importância que teve todo aquele périplo em que ele, como presidente da República, foi, por assim dizer, o líder da diplomacia brasileira, no sentido de ser ele o embaixador em trânsito, ele o embaixador em visita aos países. E nessa Assembleia da ONU ficou muito claro que ele tem uma imagem consolidada, discuta-se as divergências, considere-se as posições contra e a favor e tal, nos grandes temas internacionais, mas sem nenhuma sombra de dúvida, ele esteve lá reconhecido como um chefe de Estado de uma nação importante, né? Então, coisa que o seu antecessor não conseguiu fazer. Basta nós lembrarmos daquele discurso do Bolsonaro na ONU, em que uma das bandeiras que ele levou para apresentar o governo dele como um governo que estava trazendo progresso e desenvolvimento ao país,
foi justamente os avanços obtidos na Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Então, você vê por aí que a diferença é grande, né? Não É, lembrava, moço. Eu é, não lembrava. Como foi tosco assim, pelo amor de Deus, Bolsonaro. foi. E ele ficava andando de um lado e para o outro, não conversava com ninguém, era completamente ignorado pelas outras autoridades, outras lideranças, e chegou ao ponto de trocar uma ideia só com um garçom, né? Tem uma imagem dele conversando com um garçom, a única pessoa que deu moral pro Bolsonaro, tadinho. E ele, inclusive, gritou pro Trump, quando o Trump passou perto dele, I love you, Trump. Ele se rebaixou ao ponto de mandar um I love you, Trump, e foi ignorado. O Trump fingiu que não ouviu e passou reto. O Lula não, o Trump foi lá e, de fato, deu uma moral ao presidente, falou bem, disse que gostou, que se identificou. Agora vamos mostrar o Lula aí, Alice. Ele, depois da votação da isenção do imposto de renda, feliz da vida. Cadê? Ó, o Bolsonaro tá ali, ó, pá. Tornozeleira e Lulinha. Solta a Lulinha. Lulinha tá feliz. Cadê? Eu duvido que em algum lugar do mundo um Congresso votou tantos projetos num só tempo e um presidente tem assinado 5 projetos, sabe, em meia hora. Eu não sei se na história do Brasil teve um presidente eleito presidente da República com uma bancada de apenas 70 deputados conseguisse aprovar num Congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que poucas vezes na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado, tudo. Por isso, meus parabéns ao Congresso Nacional, à Câmara. O companheiro Hugo não pôde estar aqui, mas eu almocei com ele e com o Hugo. E eu queria falar para vocês que democracia é um pouco isso. A gente não tem que ser do mesmo partido, a gente não tem que ser da mesma religião, a gente não tem que torcer para o mesmo time. A gente só tem apenas que ter o bom senso de saber o que é as coisas boas para atender aos interesses da maioria das pessoas no Brasil. Pois é, moço. Tá aí Lula feliz da vida, inclusive dando uma moral para quem? Para algum modo, Arthur Lira. Ele viu que agora é a hora de pegar no colo esse centrão que neste momento está se colocando à disposição do governo. Quando terminou a votação da isenção do imposto de renda, o que o Arthur Lira disse foi isso: vamos seguir trabalhando. Ou seja, ele vai seguir fazendo aquilo que o governo deseja, ele pelo menos está passando essa intenção, ventilando ali essa ideia de seguir do lado do governo quando ele fala isso. E o Lula, claro, falando na mesma língua, dizendo: olha, parabéns ao Congresso, não é qualquer Congresso que a gente consegue aprovar tanta coisa, mesmo sendo um Congresso que pensa de maneira diferente, que tem ideologia diferente, mas que mesmo assim o governo Lula de fato está conseguindo aprovar muita coisa, está passando muita coisa difícil de passar, de reformas, reforma tributária, agora as histórias da isenção, são temas delicados, difíceis de passar. Quando Arthur Lira era presidente da Câmara e agora com o Hugo Mota, a marionete do Lira, ele segue, pelo menos, conseguindo emplacar algumas das suas promessas de campanha, e essa é uma das mais fortes. Tem gente que diz que é a bala de prata do governo Lula, a tal da isenção. Como é que você encara isso, Bosco? É demais também achar que tem esse potencial todo eleitoral ou tem? Tem um grande potencial eleitoral, sem nenhuma dúvida, né? Especialmente, o Guga, porque o governo Bolsonaro não cuidou desse assunto por 4 anos. Se somar com o período anterior um pouco, você tem aí mais de 5 anos em que os trabalhadores não tiveram nenhuma notícia de revalorização do salário para que você pudesse começar a fazer esse tipo de justiça social, porque realmente não é? É, não é possível que você ganhando R$ 2.000 continuasse pagando imposto de renda, né? Então, tem um grande potencial, especialmente se
isso for dado muita visibilidade a isso, como o Lula sabe fazer. Mas o mais importante disso tudo é que você mencionou bem, o discurso do Lula traz o Congresso como parceiro dessa aprovação. Você vê que é uma costura muito cirúrgica, o projeto é dele. O governo dele conseguiu aprovar quase tudo que quis, apesar de ter uma bancada de 70, de um Congresso ideologicamente adversário, não é? Então, depois de trazer esses méritos para ele, ele divide os louros do imposto de renda com o Congresso, mais especificamente com o Centrão, mas nem precisaria sublinhar isso, porque é a extrema-direita que se isola desse contexto de uma maneira muito pouco inteligente, né? Você vê que já há críticos dentro da própria extrema-direita, personagens que a ela pertencem, que estão criticando abertamente o comportamento político, porque o erro aí, o Google, é o seguinte: a extrema-direita, o extremismo, ele é eliminativo. Ele não faz política, ele trabalha para eliminar o adversário. E Ah, a política é exatamente a arte de você costurar divergências, impor sim, derrotas e depois buscar. Há muitas máximas políticas ao longo da história que claro. dizem isso, né? Por exemplo, você sempre tem que deixar um espaço para o cafezinho. Você não pode tirar o oxigênio total do adversário quando você vence, né? Então, a política é isso, né? O Lula tem feito política, aos trancos e barrancos, mas você vê que quando encontra adversários que estão no espectro do centro e da direita, né, que fazem política, eles acabam encontrando benefícios mútuos em algumas circunstâncias, como essa agora do imposto de renda, né? E o PL, que representa mais esse extremismo, mas mesmo dentro do PL, um grupo mais reduzido, está se isolando. Está se isolando porque quando você aprova uma isenção de imposto de renda, como foi o caso agora, né, é isso que tem importância para a população. A discussão da família Bolsonaro está perdendo água, está desidratando aos poucos e vai cada vez mais, porque na medida em que a bandeira do nacionalismo foi para a mão do governo, o governo está conseguindo aprovar medidas importantes para a população e eles mantêm aquele discurso ali, nesse compasso de todo dia fazer um post maluco, um post surrealista e tal. É complicado, né? Porque esse pessoal realmente perdeu a mão, perdeu a noção, e a intenção deles é sempre criminalizar o adversário. De fato, eles não fazem política, o que eles fazem é criminalizar a política, criminalizar os políticos, os adversários. Aí eles chamam o professor de doutrinador, o artista é pedófilo, o jornalista está te roubando, a esquerda é cidadão do mal, eles são cidadão do bem. Eles vão criando É, uma polarização na base de um discurso onde o seu opositor está praticando algum crime. Então, quando você é criminoso, não tem debate. As pessoas vão querer te bater, te linchar, te prender. Eles criam esse sentimento de linchar, bater, prender e perseguir.